Olá, professoras incríveis! Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual, porque esse é meu objetivo, meu propósito de vida. Quando eu estou falando em crianças com deficiência intelectual, eu também abro a possibilidade da gente estar conversando com aquelas crianças que apresentam alguma dificuldade para aprender. Como eu sou formada na área da educação especial, a gente sai da faculdade habilitada a discutir altas habilidades e até a deficiência intelectual profunda. Então, aí dentro desse leque, existe várias possibilidades, né? Desde a dificuldade na aprendizagem, um distúrbio da aprendizagem, um transtorno da aprendizagem, até casos mais graves e altas habilidades, né? Então, o que eu trabalho aqui dentro das minhas lives? Geralmente são aquelas crianças que apresentam realmente as dificuldades para aprender, certo? Eu sei que algumas crianças com altas habilidades também têm dificuldades para aprender algumas outras coisas. Mas não é desse público que eu gosto do público que tem reais dificuldades, não conseguiu se alfabetizar, por algum problema intelectual, por algum comprometimento emocional ou comportamental, certo? Gosto sempre de explicar isso. E o nosso tema de hoje é: transforme o caos em aprendizado. Estratégias para lidar com crianças desafiadoras na sala de aula. Olha, tá sim de crianças desafiadoras, opositoras dentro das escolas. E atualmente eu vejo assim que esse é um desafio imenso, especialmente para você que está sozinha, não tem apoio, não tem orientação. Então preparem caneta, papel e praticar. Agora uma pergunta que eu quero fazer assim: você já se sentiu frustrada por não saber lidar com o comportamento de uma criança mais desafiadora em sala de aula? Você já tentou de tudo, mas parece que nada funciona? Eu vou compartilhar estratégias práticas e eficazes que podem transformar esse comportamento mais desafiador, mais opositor, que a criança com deficiência intelectual, TEA, TOD, TDAH, podem apresentar. E, ao mesmo tempo, eu vou falar da possibilidade de criar ambientes, né, mais tranquilos, mais produtivos para todas as crianças. Agora, uma coisa que eu quero reforçar, deixar aqui claro, a minha câmera parece estar torta, claramente para todas vocês é o seguinte: eu sei que é um desafio lidar com a criança com TOD, ou mesmo com esse comportamento mais desafiador. Agora, se você tiver a ferramenta certa, você tem o poder de transformar esse caos, porque quando você não sabe o que fazer com uma criança TOD dentro da sala de aula, a sala de aula provavelmente é um caos. E às vezes não tem um só, tem dois, tem três, né? Mas você vai, a partir dessa live, ver que existem muitas possibilidades. Então, nós podemos transformar esse caos numa possibilidade de aprendizado, né? Numa possibilidade de transformação dessa criança. Agora, é importante dizer o seguinte: nem todo comportamento opositor é TOD. Claro, eu não vou entrar aqui exatamente no que é TOD. Hoje são as estratégias. Mas o TOD em si, com esse diagnóstico, ele é caracterizado, a criança, né, apresenta um comportamento padrão. É um comportamento padrão e persistente, de hostilidade, desobediência. A criança TOD, ela pode ficar
constantemente testando os seus limites, testando os limites de uma autoridade, como um pai, uma professora, uma diretora de escola, né. Então, a gente diz que ser opositor, qualquer um pode ser. Agora, ser TOD precisa de constância e permanência. Ou seja, essa criança de 7 dias da semana, ela se opõe 5 vezes por semana, todas as semanas, e, eh, e sempre com um público que ela já conhece. Isso são características, assim, superficiais, mas por aí você já começa a "Não, não, meu aluno, se opõe só de vez em quando, então ele não tem o transtorno do da opositivo, o opositor desafiador". Ó, crianças com o transtorno do processamento sensorial, por exemplo, elas podem também se oporem a realizar tarefas, a comerem, a participar de alguma atividade, aí ao entrarem na sala, pode se opor, mas isso não quer dizer que elas sejam TOD. Então, 2 coisas diferentes. Então, aqui, as estratégias que eu preparei, elas servem tanto para aquela criança que tem o diagnóstico de TOD, quanto aquela criança que se opõe a fazer as atividades e está sempre tentando te desafiar, medindo forças para ver quem é que vai ganhar, né. Só que eu vejo um problema aí, problema gravíssimo, a escola generalizou. Então, hoje nós temos uma criança com TEA, com transtorno do processamento sensorial, que ganhou de lambuja, né, que a gente chama, ganhou gratuitamente o diagnóstico de TOD. Mas é porque ela tem o transtorno do processamento sensorial. Ela se opõe, certo? Se opõe a receber aquele estímulo. Os diagnósticos, eles sempre vêm para marcar a pessoa, né, e é tão fácil a gente dar um diagnóstico para o outro: "Pá, você é isso, você é aquilo, você é aquilo". Isso é muito cruel, cruel. Mas a escola não sabe como lidar com ninguém, entendeu? Ninguém que sai fora do padrão. Aí é melhor enquadrar num transtorno, num TDAH, num TOD, numa deficiência intelectual. Então, assim, ó, nem tudo que se opõe, ou nem toda criança que se opõe, que te desafia, é TOD. Eu até quero contar uma história para vocês do Pedro, e assim, claro, eu não tive interações com o Pedro não veio no meu consultório. Quem veio no meu consultório foi a professora do Pedro, que já tinha sido minha aluna na faculdade, e ela perguntou se podia conversar comigo. A família do Pedro nem sabia, porque o Pedro era uma criança opositora, mas a Carla, ela veio desesperada, desesperada. Quando eu lembro da Carla, eu lembro da fala dela no meu ouvido, sabe? Dizendo que já não aguentava mais, estava exausta. O Pedro, ele só tinha 7 anos e ele tinha o diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador. Então, frequentemente, quer dizer, dos 5 dias de escola, todo dia, ele desafiava as regras, testava a paciência de todos os professores, não era só da Carla, porque daí o professor: "Ah, cuida do teu aluno, cuida do teu aluno", até isso, né. Então, Pedro se recusava a seguir as instruções, interrompia a sala, tinha vários episódios, assim, de crises, de raiva, aí ele jogava todo o material no chão, gritava com os colegas e professores, dizia para todo mundo que: "Te odeio, essa escola, eu odeio essa escola, eu te odeio", o tempo todo, né. Então a Carla, ela estava se sentindo sozinha, sem apoio, sem orientação e sobrecarregada, exausta. E tinha uma coisa na cabeça dela, ela dizia assim: "Ó, eu não vou conseguir controlar essa situação".
Claro que uma situação dessa traz um impacto muito grande para a sala de aula. Sabe, o comportamento desse menino que eu acabei de descrever, do Pedro, ou de uma criança que seja assim, né, afeta não apenas o ambiente de aprendizagem, mas o bem-estar emocional da professora, da Carla. Ela estava destruída. Ela chorou para mim, ela chorou, ela disse: "Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer". E também abala o emocional das outras crianças, porque as outras crianças ficam com medo, já estavam com medo do Pedro. Teve ocasiões que o Pedro saía da carteira dele e ia e dava uma gravata no amigo até derrubar o amigo no chão. Assim, aparentemente, de graça, não tinha acontecido nada, aparentemente, né. Então uma situação dessa é muito impactante, muito impactante. Uma mãe que tem um filho com esse diagnóstico, você tem que imaginar o que ele deve fazer na escola. E uma professora que tem uma criança com esse diagnóstico, ela passa por um cortado daqueles. Não é fácil, não é fácil. Então, quando a Carla me procurou, ela já estava à beira de desistir. Olha, ela tinha, se eu não me engano, 20 anos como professora alfabetizadora. Ela chorou, ela disse que não queria mais dar aula, ela estava exausta e que a coordenação dizia que ela tinha que dar um jeito. Ela tinha que dar um jeito. Então, o que eu falei? Claro que eu orientei a Carla com várias estratégias, e dessas estratégias, eu vou falar 3 aqui para vocês. Então, se vocês têm crianças que são opositoras, não precisa ser TOD, né, precisa ter o transtorno, mas ela, você sabe que ela sempre se nega a fazer, sempre, por exemplo, você pede: "Gente, vamos fazer tal coisa", ele nunca quer. Então, essa criança que é mais opositora, mais desafiadora, essas estratégias servem. Elas são grandes, mas eu vou explicar item a item. Vocês têm que sair daqui hoje sabendo dessas estratégias. E quem não tem aluno opositor, também marca. Sabe por quê? Vai que você tenha, ou vai que você veja uma amiga nessa situação, você já pode orientar. Então, vale a pena anotar. Claro, a Erika está dizendo, o laudo de Todd se banalizou, né, na escola. Não é de repente, não, se banalizou. Aí, assim, ó, é TEA. Está mais agitado por causa da propriocepção ou do sistema vestibular, ou do transtorno do processamento sensorial, aí é TOD. Desculpa, é TDAH. Aí a criança está lá naquele contexto de sobrevivência, não entende o que está sentindo e tem uma reação mais agressiva de jogar a carteira para sair correndo da sala, virou TOD. Entendeu? Então é mais ou menos assim, o caminho é assim, TEA, TDAH e depois TOD. Aí fica com múltiplos diagnósticos, né? Mas o que vale mesmo é TEA, porque se você soubesse regular o comportamento dessa criança, soubesse identificar as necessidades sensoriais dela, ela não ia ser TDAH nem TOD, ia ser só TEA. Falta conhecimento, gente, de modo geral. Tá, então assim, ó, essas estratégias você vai usar para toda criança que apresenta um comportamento mais desafiador, independente do diagnóstico, tá? Primeira estratégia: estabelecimento de regras claras e consistentes. Isso não é fazer o cartazinho, botar as regrinhas lá. Não pode cuspir no amigo, não pode bater no amigo, não pode, não pode, não pode. Não. Eu vou dar o passo a passo aqui. Daquela regra clara que realmente funciona. E como é que funciona? Ah, Isabel, eu já fiz a regra, já fiz um cartaz bonito, mas não adianta que não funciona. Funciona? É porque não é o cartaz só que tem que ser colocado. Você tem que familiarizar as crianças daquele processo. Tá? Então, assim, ó, primeiro, definição das regras. Primeira coisa, né? Definição dessas regras. Então, a professora define um conjunto de regras simples, como, por exemplo, levanta a mão para falar.
Uma regra simples. Eu não tô colocando na negação, dizendo: "Não pode conversar". Não falei isso. Eu botei: "Levanta a mão para falar". Então eu estou dizendo como a criança tem que fazer, né. Ou: "Mantenha as suas mãos para si". Ou seja, mantenha as suas mãos na sua carteira, nas suas coisas, não fica cutucando os amigos, né. Eu não posso dizer: "Não fique perturbando o amigo". Não, mantenha suas mãos para si. Fique sentado durante a atividade. Pronto, separei essas 3 regras. As regras, elas são formuladas de maneira positiva, enfatizando aquilo que a criança tem que fazer e não o que ela não pode fazer. A maioria das regras enfatiza o que a criança não pode levantar, não pode perturbar o amigo, não pode cuspir no amigo, não pode bater no amigo, né. É muito não, é muito não. E quem é opositor, ele vai fazer aquilo lá mesmo, que lá é um prato cheio para ele se opor. Ele não precisa se opor a nada, só se opor às regras, acabou. Você não consegue mais dar aula. Agora, se as regras forem construídas de forma positiva, mostrando o que a criança tem que fazer e não o que ela não pode fazer, muda, muda, certo? Em vez de focar no não, foca no que tem que ser feito. Beleza. Definiu as regras? Pode ser definido com as crianças? Pode, certo? Como é que você vai apresentar isso? Como é que você vai colocar ali? Então, você vai criar um cartaz com a palavra e a imagem. Então, tem que ter um menino lá que levanta a mão. Porque se é um primeiro ano, segundo ano, e se essa criança ainda não se alfabetizou, ela não consegue ler as regras. Mas ela tem que ter uma imagem para ela olhar e ela ver que ela tem que ficar com os braços para si, entendeu? Que ela tem que ficar sentada na cadeira, que ela tem que levantar a mão. Então é importante você colocar lá uma imagem de uma criança levantando a mão. E o cartaz, ele tem que ser assim, ó, no local visível na sala, né. Por exemplo, do lado do quadro branco, que as crianças geralmente olham para o quadro, no lado do quadro, você vai colocar as regras. Beleza. Então, a gente já fez a regra, já definimos, já fizemos o cartaz, certo? Como é que essa regra vai ser feita na sala de aula, assim? Como é que vai ser usada? Então, todo início da aula, eu pedi para a Carla revisar rapidamente as regras com toda a turma. Claro, destacando a importância da gente seguir o ambiente, né, para ter um ambiente, uma sala mais tranquila. E aí, assim, para ter certeza que aquela criança TOD entendeu as regras e lembrou das regras, eu pedi para Carla direcionar a palavra para o Pedro e falar assim: Pedro, o que nós devemos fazer quando a gente quer falar? Levantar a mão. Pedro, o que nós temos que fazer quando a gente está fazendo atividades? Sentado na carteira. Pedro, o que a gente tem que fazer quando a gente quer conversar com um amigo? Então, essas coisas você vai trabalhando de forma positiva, você muda completamente a forma de apresentação. Aí, assim, ó, tem mais 2 etapazinhas, né, uma é a aplicação. A aplicação é assim, sempre que Pedro seguir a regra, sempre que porque a professora que tem um aluno TOD, ela tem que ficar de olho nele, entendeu? Não é porque ele está quietinho, não, tem que ficar de olho, porque ele pode perceber um antecedente e ele desencadear um acesso de raiva, de fúria. Então, quando eu falo de aplicação consistente, e aí eu disse isso para Carla, né, ficar de olho nele. E quando ele estiver fazendo algo, obedecendo aquela regra, em algum momento, que ela desse para ele um reforço positivo imediato, como, por exemplo, um elogio. Pedro, você fez um trabalho ótimo levantando a sua mão para falar. É isso mesmo que eu quero.
Porque toda criança gosta de fazer aquilo, de fazer algo que agrade um adulto. Então, quando você vê que o Pedro levantou a mão para uma atividade, você vai lá e vai lascar um elogio para o Pedro, certo? Se o Pedro, por exemplo, desrespeitar uma regra, você vai lembrá-lo gentilmente, porque o Todd, ele não é nada gentil, às vezes ele é até cruel, mas você vai ser o modelo que ele tem que aprender, é o modelo que ele vai ter que copiar. Então você vai ser gentil, né? E vai dizer: Pedro, lembra da nossa regra de levantar a mão antes de falar? Vamos tentar fazer de novo? Vamos fazer que não tem nada aqui. Deu, deu, deu. Você quer falar, Pedro? Então, como é que a gente faz quando a gente tem que falar? Levanta a mão. Ótimo, muito bem, é assim que eu gosto. Aí, olha o processo como é que é. Nós queremos mudar o comportamento de uma criança. Beleza. Já fizemos, já colocamos no quadro, já revisamos todos os dias, já sabemos como relembrar essas regras, usamos o reforço, beleza. Só que nas sextas-feiras, você faz uma revisão da semana com o Pedro. Esse Pedro sabe que eu anotei o teu comportamento? E olha só, Pedro, essa semana você não brigou com ninguém, né? Você obedeceu às regras. Então, dar esse feedback para o Pedro é fundamental. É fundamental. Gente, isso não é difícil. Porque não adianta você fazer a regra e botar lá no quadro. Ninguém lembra mais da regra nenhuma. Ninguém lembra. Agora, se o Pedro desobedece e você cai em cima dele com sermões, com ameaças, com punições, é como se você jogasse gasolina numa fogueira acesa. E o pior, você vai perder a batalha, porque você vai ficar estressada, exausta. Então não vale a pena. Vale a pena é a gente usar as estratégias que são mais positivas, mais calmas, entendeu? E assim, o Pedro ele não vai mudar de um dia para o outro. Ele já construiu uma relação, mas você tem que insistir. A Carla ficou 2 meses apostando na mudança do comportamento do Pedro. E o Pedro mudou. Se alfabetizou, foi do primeiro ano para o segundo ano. Isso é muito bom. Entenderam? Agora vamos para a segunda estratégia. Essa é até mais fácil ainda para você aplicar. Eu chamo isso de implementação de escolhas. Eu propus para a Carla várias estratégias. Eu escolhi 3 aqui para que vocês já possam utilizar amanhã. Começar a pensar nisso, né? Então, assim, quando a Carla ia propor alguma coisa, o Pedro já dizia: eu não faço, porque ele tem que se opor. Olha, nós temos que pegar o livro para fazer essa atividade. Eu não vou pegar. Ah, agora é hora da educação física, gente. Vamos para a educação física. Eu não vou. Gente, vamos brincar no parque? Todo mundo, vamos. Ele dizia: eu não vou. Aí a Carla dizia: então vamos ficar na sala brincando na sala? Aí o Pedro dizia: eu vou para fora. Então ele sempre era da oposição. Sempre, sempre, sempre. Seja de uma tarefa, seja de uma brincadeira. E é difícil a gente ter uma criança assim, né? A lidar com uma criança assim. Então, qual foi a estratégia que eu disse para ela? Isso vale para tudo, para a mãe, para a professora de educação física, para tudo. Eu pedi para a Carla planejar sempre 3 atividades que fossem muito importantes, tipo atividade de ciências, ou produzir um texto, ou, sabe? Sempre 3 atividades. Que seriam aquelas atividades que são mais importantes mesmo. As outras são atividades complementares, tipo fazer um ditado, fazer frases, copiar alguma coisa no livro, sei lá.
Então, eu pedi para ela separar sempre 3 atividades que fossem as mais importantes. E quando ela chegasse na sala de aula, ela dissesse o seguinte para o Pedro: Pedro, hoje nós temos que fazer 3 atividades importantes. Olha, uma é essa, uma é essa e uma é essa. Qual dessas atividades você quer começar primeiro? Você pode pensar assim: ah, o Pedro já desobedece. Eu ainda vou dar escolhas para ele? Claro, lembre-se, ele é opositor. E o opositor, ele quer escolher o que ele quer fazer e ele quer ter autonomia. Claro que você separou as 3 atividades que todo mundo tem que fazer, só que você vai dizer para o Pedro: "Pedro, qual que você quer começar primeiro?". "Ah, eu quero fazer esse texto". Então entrega para o Pedro fazer e avisa para todas as crianças: "Hoje nós vamos começar então pela sugestão do Pedro, vamos começar fazendo a produção textual". Então, o Pedro assumiu uma responsabilidade, porque ele escolheu. E se ele escolheu, ele vai ter que fazer, né. "Ah, não quero fazer". "Pedro, mas foi você que escolheu". Pronto, acabou. Isso vale para tudo. Por exemplo, assim, ó: "Pedro, hoje nós temos que fazer uma atividade escrita. Você quer fazer a lápis ou a caneta?". "Pedro, hoje nós vamos fazer uma atividade que mexe o corpo. Você quer mexer o seu corpo aqui dentro da sala ou lá no pátio?". Viu? Dar a ele a oportunidade de escolhas, né, faz com que o Pedro pense que ele está no controle da situação e que ele tem autonomia para decidir, mas na verdade ele está fazendo o que você quer que ele faça. Foi você que planejou. E aí ter essa postura de dar escolhas, dá à criança a sensação que ela está no controle da situação e reduz a necessidade do desafio. Do desafiar a autoridade, porque se você chega na sala e diz: "Olha, hoje nós vamos fazer isso", você é uma autoridade e está mandando nas crianças. O Todd não gosta de ser mandado, ele gosta de ter autonomia, fazer o que ele quer e decidir o que vai fazer. "Ai, eu não vou fazer isso. Com pirralho, eu não vou fazer isso". Então você vai ter uma batalha todo dia. Você vai escolher o quê? Olha, a secretária da minha escola, ela é pedagoga, psicopedagoga, né, clínica, institucional, beleza, mas é secretária da escola. E aí, às vezes, é quando ela vê, alguma das nossas crianças TOD, surtando, ela diz: "Olha, provavelmente a pessoa se opôs a ele". Era tão fácil, ela sabe o quanto é fácil. É tão fácil, se desse a oportunidade dele escolher. Por que ela sabe fazer isso, por que que essa professora não fez? Entendeu? Quis batalhar, e na batalha ela perde. É isso que acontece, na batalha a gente perde. Então, a Carla começou a envolver o Pedro nas escolhas das atividades diárias, e aí fez com que o Pedro se sentisse menos propenso a desafiar as regras, a se opor à Carla. Essas 2 estratégias aí, que eu entreguei hoje para vocês, foram muito boas, mas tem mais uma. Essa última, ela é um pouquinho grande a explicação, mas se você copiar tudo certinho, você vai entender. E ela é muito boa, certo? Porque, assim, a criança TOD, né, ela revela para gente um comportamento que foi socialmente copiado. Então, se ela fala muito palavrões, se ela se opõe muito, se ela te xinga, te ameaça, esse comportamento é um comportamento que provavelmente está instalado dentro da família. E uma forma dele sobreviver dentro dessa família é reproduzindo esse comportamento que ele apresenta também na escola quando alguém desafia ele. O transtorno do opositor desafiador tem uma
Tem muita gente investigando isso, né? Mas a gente fala que é um transtorno socialmente construído. Ele não é uma coisa assim genética, não é. Até agora não se provou isso, né? Algo assim que a pessoa nasceu assim. Não, ela vai construindo isso, vendo relações parecidas, tá? Isso é uma hipótese, é com evidências científicas. Então, se ele copia os comportamentos, ele tem que copiar comportamentos adequados. E aí que vem a terceira estratégia, que é o role playing. Role playing, sabe o que é isso? Já ouviu falar? Eu vou explicar. É uma técnica de, a gente chama de jogo dos papéis, né? Então, é o jogo dos papéis, é uma brincadeira de representação de um comportamento adequado, que o Pedro vai aprender brincando. É assim. E o roleplay, ele ensina habilidades sociais, comportamentos adequados, e eu vou dar alguns exemplos, até foram exemplos que eu dei para Carla, né, usar com o Pedro. Então, assim, qual era o objetivo? Porque a Carla me falou várias coisas, para cada coisa a gente dava uma orientação diferente, né? Então, o roleplay, ele foi utilizado para ensinar o Pedro a pedir ajuda de forma apropriada. Então, olha só, o que acontecia? Pedro era bem inteligente, só que quando ele não conseguia fazer uma atividade, ele não conseguia suportar essa frustração, e aí ele já fazia o auê. Isso era um dos antecedentes, que a gente já tinha descoberto, né? Então, nós tínhamos que ajudar o Pedro a entender ou encontrar uma forma apropriada de pedir ajuda, seja da professora, seja dos colegas. Então, como é que a gente fez a implementação do role playing? Assim, ó, primeira coisa, você deve anota aí, preparação. Então, você vai explicar para a criança opositora e para a turma toda, né, que eles vão brincar de representar papéis, representar situações que podem acontecer na sala de aula. Que pode ser uma coisa simples, por exemplo, uma criança derramou o lanche no chão. Então, como é que a gente tem que proceder isso? Mas faz isso de forma teatral, faz isso por causa dos neurônios de espelho que copiam as atitudes, né? E aí vale para tudo, vale para tudo. E você vai dizer assim, ó, é um jogo de fingir. É um jogo de fingir. Nós vamos fazer uma situação e aí onde todo mundo vai estar envolvido, todo mundo vai ter a chance de praticar com diferentes situações. Então, nós vamos escolher a situação e vamos brincar, né, de fingir. Fingir que está acontecendo. Beleza. Aí escolhe a situação, a gente escolheu situações, né, que já aconteceram com Pedro, de oposição. Então, para ele entender que quando ele errasse uma tarefa e ele se sentisse bravo, ele ia pedir ajuda, né? Aí eu disse para a Carla falar o seguinte: olha, vamos praticar, né? Vamos praticar isso, vamos brincar dessa representação de papéis. E aí ela aplicou isso. Então, primeira coisa dessa brincadeira é definir quem é quem vai fazer o quê, né? Então, você pode pedir para a criança opositora representar ela mesma, enquanto outras crianças são os colegas. Se a criança opositora estiver
confortável, ela pode começar desempenhando o papel. Se ela estiver tímida, envergonhada, daí você pode pedir para um amigo começar a brincadeira da representação. Né? No caso do Pedro, é porque ele fica frustrado quando erra uma atividade. Então, era essa situação que ia ser representado. Mas a professora não fala que é a situação do Pedro, entendeu? Ela sabe. Então, ela diz: olha, agora nós vamos representar o seguinte: uma criança errou uma atividade e ficou nervosa. É essa situação que nós vamos representar. Então, quem quer ser a criança? Pedro quer ser a criança? Pergunta, se Pedro não quiser, pega uma outra, né? Mas aquela situação vai ser vivida ali. Aí vamos para a demonstração. Então, vamos fazer uma simulação. Né? Aí você faz a simulação. Vamos todo mundo sentado. Vamos pegar essa. Aí, quem é a criança? Ah, é o Pedro. Pedro quis ser. Tá, Pedro, pensa que você errou uma tarefa e como é que você vai reagir. Quando disser 3, 1, 2, 3, você começa, Pedro. Então, você está contando e ele está representando. Ah, agora é o seguinte. Então, nós vamos fazer o role-playing, que é pensar numa outra maneira, numa maneira mais positiva, de ajudar essa criança que está com dificuldades, que ficou nervosa na sala. Então, nós vamos fazer diferente. Ó, agora é o seguinte, Pedro, quando você estiver encenando aí que você está bravo, quando você tem aquele sentimento que está bravo, você vai levantar a mão ou chamar a professora. Você vai escolher na encenação. Vamos começar. Encena de novo. Então, o que você está trazendo com o role-playing? Uma compreensão do que a criança sente e mostrando para ela que existe uma maneira mais otimista de reagir diante de uma frustração. Né? Então, isso é praticar, é fazer. Então, toda sexta-feira, ela podia pegar aqueles comportamentos que são mais desafiadores, opositores, aqueles antecedentes que faz com que o Pedro não tivesse controle sobre seus sentimentos e reações, e ela fazia o roleplay, que é assim, desse jeito. Escolhe os personagens, eles vão encenar o caso errado e depois o caso certo. E eu digo mais, essa história pode se tornar até uma história feita coletivamente no quadro, para depois eles copiarem. Claro que após a prática, você dá um feedback positivo para essa criança opositora. Muito bem, Pedro. Olha só que legal. Na encenação, você conseguiu pedir ajuda da prof quando você estava nervoso. Que legal, muito bem. É assim que a gente tem que fazer mesmo. Quando a gente está nervosa, tem que pedir ajuda. Quando eu estou nervosa, ou eu fiz uma coisa errada, eu peço ajuda das pessoas. É assim, crianças, a gente tem que pedir ajuda. Né? Então, olha só que legal. E aí você pode construir muitas variações, né? Muitas variações. Vocês acham que não dá para fazer isso? Olha, as professoras que estão nas séries iniciais, dá para fazer isso, gente. A gente faz tanta coisa. Até dentro das habilidades da BNCC, tem para a gente trabalhar teatro, representação, dá? E não é um teatro qualquer, não, um teatro pensando naquela situação. Porque é uma situação que está sendo representada, tem os atores, tem uma interpretação ali, mas a criança ela está atenta àquele modelo. Então, ele teve chance de ver 2 modelos. Um modelo onde é assustador e um modelo que é muito mais prático. Ele levantar a mão e pedir ajuda ou chamar a professora. Então, isso é muito bom, né?
muito bom. Agora é assim, ó, se você está nessa situação de ter uma criança TOD ou mais opositora na sua sala de aula e você não recebe apoio, não recebe orientação adequada, né, você está perdida, está igual a Carla, exausta, exausta, você não aguenta. Agora nós todas, quando a gente recebe apoio e orientação adequados, apoio e orientação adequados, a gente fala, né, nós temos o poder de transformar esses desafios em oportunidade de crescimento, porque a criança com TOD, ela precisa da gente. Vocês têm que acreditar na capacidade de vocês de fazer a diferença na vida daquela criança, mesmo nos casos mais difíceis. Eu sei que é extremamente desafiador. Eu sei disso. Gente, eu já falei aqui, vou falar outras vezes. A minha escola, ela não é um paraíso. Ela também tem. Hoje, por exemplo, fiz uma entrevista com uma mãe de um aluno que é TEA, nível de suporte 2, que vai vir de outra escola para a nossa escola. E eu já sei os desafios que a gente vai enfrentar. Entendeu? Eu sei que não é fácil ter uma criança opositora, desafiadora. A gente, ó, outra coisa que eu quero dizer para vocês, muitas das intervenções que eu fiz, eu apanhei da própria criança. Ela me bateu, ela me mordeu, ela me chutou. Mas uma coisa é certa, eu não desisti dela. Entende? É o nosso trabalho também. Nosso trabalho é a pedagogia. O que é a pedagogia? É a arte de ensinar. Entendeu? A pedagogia que a gente se faz da didática, né? Então, faz de uma ação, a gente faz uma intervenção, uma ação. Então, é uma didática, toda pedagogia tem uma didática. Então, o que é a didática? É a arte de ensinar. Ensinar o quê? Só o conteúdo que está no livro? Não, ensinar tudo. Tudo que a gente puder. Bons hábitos, hábitos de higiene, preservação da natureza, a valorização das diferenças. É isso. Então, a gente tem que ensinar atitudes, conceitos e procedimentos. É isso. Eu sei que é muito desafiador, mas você vê que a cada pequena intervenção que você faz, há um progresso, há uma vitória significativa para aquela criança. Certo? Então é importante isso. Ah, Solange falou, um teatro direcionado. Claro! Mas, Abel, quando a turma tem várias crianças com diversos transtornos, como agir? Solange, olha, a gestão da sala de aula pode ser um outro tema para a gente tratar na sala de aula, em lives. Mas eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que organizar a sala de aula de um modo onde você consiga. Isso não é exclusão, isso é gestão da sala de aula. Separar em 3 grupos as crianças. O grupo que tem autonomia, ou seja, eles fazem tudo sozinho, e aí faz uma localização de dupla, eles vão sentar em dupla, porque eles vão fazendo as tarefas, já vão um corrigindo do outro, eles têm autonomia, né? Então, senta eles ao redor, em forma de U, na sala. No meio, você coloca aqueles alunos que têm um comportamento mais agitado e eles vão sentar de forma individual, mas eles estão na sua frente. Eles estão na sua frente. Você não vai ficar assim, ó, o tempo todo, porque isso estressa. Fulano para, fulano para, fulano para, estressa. Então, eles estão ali na sua frente. E aquelas crianças que têm um comprometimento na aprendizagem, você vai botar bem na sua frente, junto com uma professora acompanhante, né, que geralmente eles têm, para você ver o que ela está fazendo. Então,
ter essa postura de modificar o designer da sala de aula ajuda as crianças a melhorar também o seu comportamento. Causa em você menos estresse. Agora, se os TDAH, TOD, estiver espalhado por tudo quanto é lado, você vai ficar o dia inteiro olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o lado. É como se você, no fim da tarde, é como se fosse praticar uma academia, né? Tá toda doída o pescoço, tá todo doído os braços. Então, a gestão da sala de aula também é importante, porque você não está excluindo, entendeu? Você está ali para você dar atenção para aquelas crianças, uma atenção mais direcionada. Então, dá para mudar. Vamos ver aqui. É que tenho uma pergunta no chat com essa problemática. Por isso que perguntei. Claro, eu não estou dizendo para vocês que é fácil dar aula. Agora, é fácil, quando você tem a orientação certa, o apoio, mudar a estrutura da sala de aula, para que ela fique com menos barulho, que as crianças permaneçam mais tempo sentadas. Estratégias viáveis, práticas, existe, sei lá, só eu sei mais de 1000. 1000 estratégias. É impossível que uma não funcione. Funciona, uma vai funcionar. Agora, eu preciso saber dessas estratégias. Senão, eu não consigo. Aí não tem orientação, não tem apoio, não sabe. Aí vive o caos. Vive o caos. Ó, pela estatística que eu sei, tem professoras que elas não conseguem ficar 5 anos na profissão. Elas desistem. Porque não tem apoio, não tem orientação e não sabem como fazer, porque a pedagogia não ensina. Uma coisa que eu sempre quis para a minha vida é assim, quando a pessoa apresenta para mim um problema, uma professora, por exemplo, ela tem que sair ali da minha reunião com, no mínimo, umas 5 estratégias para poder aplicar. Eu queria até que um dia vocês conhecessem a Carla. Porque a Carla aplicou tudo que eu expliquei. E mudou. Ela disse: Isabel, foi a minha salvação. Hoje ainda estava pensando na Carla, que eu emprestei uns livros para ela, e ela não me devolveu. Amanhã eu vou escrever um no WhatsApp para ela. Mas tudo bem. Então, mais ou menos, que ela me deu uma vasilha com bolo e eu também não devolvi. Então, estamos aí, estamos juntas. Vou acordar para eu devolver a vasilha e ela os meus livros, né? Deixa eu ver se Isabel, o aluno que tem TEA não verbal, está difícil de comunicação alternativa, ele não quer. Qual a dica? Aplicar o solilóquio para desenvolver a melhor forma de expressão. Sem o solilóquio, não dá. E se você tivesse aplicado na comunicação alternativa aumentativa o solilóquio, ela já ia gostar. Entendeu? É isso, porque assim, as pessoas querem coisas muito imediatistas, né? Elas querem uma solução mágica. Não tem solução mágica, mas tem soluções que devem ser testadas para ver se funciona. Funcionou, beleza, vou aplicar mais uma. Funcionou, beleza, mais uma. Não funcionou, descarto. Para aquele aluno não dá. Mais uma, e assim a gente vai conseguindo mudar o comportamento de uma criança. Porque, cá para nós, é chato ter um dispositivo de comunicação aumentativa alternativa que a pessoa só quer bolo, quer banheiro, quer. Não dá, né? Não dá, ninguém aguenta. E nem mães, né? Eu tenho uma pesquisa que eu ajudei uma aluna da faculdade a fazer, que era uma pesquisa sobre PECs, que é um sistema, né, que a gente usa para a criança com TEA, por exemplo, PECs. Só que o PECs tem várias fases. E todas as pessoas que foram entrevistadas,
Elas não passaram da segunda fase. Não passaram, porque elas não aguentam fazer. As mães não conseguem fazer, as professoras não conseguem fazer. Então tem uma coisa que é para bonito, né. "Ah, não, desistiu", não. Desistiu porque não aguentou fazer? Não aguentou. E aí vai. Eh aham. Deixa eu ver aqui. Meninas, é isso por hoje. Espero que meninas e meninos, desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essas 3 estratégias com bastante carinho. Quem anotou, já começa a pensar em como vai fazer na sala de aula. Mas assim, ó, persistência, consistência, repetição, repetição no sentido de repetir aquela experiência, né, por exemplo, teatral, toda sexta-feira tem um teatrinho, toda sexta-feira tem um teatrinho. Claro, beleza. Tem escolhas, dê escolhas para o Pedro, para os Pedros que estão aí nas escolas de vocês, né, porque é importante. E dê feedback positivo para o Pedro. O Pedro é uma criança que sofre. Tem um livro do professor Forte que daí é em inglês, não adianta, não tem em português. O livro, ele traduzindo o título é assim, ó: "Se você me ama, não me aceite como eu sou". O que que esse livro quer dizer, Jesus? Que a gente não tem que aceitar no sentido literal de aceitar. Não, ó, é teia, já não tem o que fazer. Ah, é deficiente intelectual, então, ó, não tem o que fazer. Ah, é TOD, ó, deixa para lá. Não, se a gente ama aquela criança, a gente não pode aceitar essa situação. Cada vez que a criança faz ou tem um comportamento errado, é um socorro que ela está te pedindo e você não está sabendo ver isso. Porque você não tem o olhar luxuoso sobre aquela criança. Você só consegue ver a deficiência ou diagnóstico. Então, o livro do professor Forte, ele fala muito bem isso, né? É um apelo que a criança tá. Ela tá ali paralisada, né? Tem paralisia cerebral, só mexe com o olho. E você fica ali cuidando dela. Ela tá, cada vez que ela olha para você, ela tá dizendo: "Não me aceito como eu sou. Eu quero aprender. Vai arrumar um jeito de me ensinar". É isso. Quando eu aprendi isso foi um dos primeiros livros que eu li do professor Forster, em inglês, né. Não tem para comercializar aqui no Brasil. Não tem traduzido, não tem não tem, só tem que comprar lá no instituto dele. Acho que custa R$ 665 o livro. Mas conta várias histórias de pessoas com deficiência intelectual, que casaram, arrumaram emprego, entraram para a faculdade, aprenderam a ler e foram trabalhar de motorista de ônibus, porque era o sonho. É isso. Gente, outra coisa, né, as Olimpíadas estão aí, as Paralimpíadas, estão aí. Quantas pessoas com paralisia cerebral, né, com a própria deficiência intelectual não aprenderam a ler, mas são atletas. Olha, meu Deus, gente, eu vou dizer para vocês, os nadadores, eu não sei nadar, eu tenho medo de água, eu não entro no mar. Olha a superação de um cara que não tem os braços, ou só tem um braço, né. Então, é isso, nós temos que dar oportunidade, se eles tiverem oportunidade, eles vão aprender a ler, eles vão melhorar o seu comportamento, vão aprender o que é certo, vão rejeitar o que é errado. E é isso. E é para isso que eu estou aqui, gente, para ajudar vocês, tá bom? Ah, tem gente que notou que eu estou com gripe, né? Claro, porque aqui é uma desgraça. Aqui no sul, estava 30 graus, sei lá, 5 dias atrás, foi para tanto, foi para tanto, foi para tanto, chegou a ter 7.
7 graus, 9 graus. Hoje eu estava 14, né? Aí não tem jeito. Não tem jeito, a gente pega gripe. E a gente anda na escola, a gente pega a gripe das crianças, porque elas me amam. E como eu tô com o meu dedo do pé quebrado, quem não viu, né? Vê a minha bota aí. Como eu tô com o meu pé quebrado, elas querem me beijar, me abraçar, para me dar carinho. O vírus veio, né? De graça. Aí tô com gripe. Mas é assim, ser professora é muito bom. É muito bom. Eu amo ser professora, né? Eu amo de paixão. Acho que eu não saberia fazer outra coisa, porque ser professora é tudo de bom. Meninas e meninos, um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, tá bom? Ó, gratidão. Bora praticar tudo que eu ensinei hoje, hein? Tchau, gente.